A mulher rica jogou lama na mulher pobre, mas no final teve que implorar perdão na frente de todos. A noite estava radiante, mas não apenas por causa das luzes brilhantes da metrópole. O requinte do evento no luxuoso salão com vista para a cidade era impressionante. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo um arco-íris de cores sobre os convidados. Clara, com seu vestido de seda caríssimo e joias que reluziam como estrelas, caminhava pelo salão, rodeada por admiradores e bajuladores. Sua presença era opressora, um símbolo de poder e ambição em um mundo que tratava o dinheiro como se fosse o sangue das veias sociais. Do outro lado do salão, Ana estava como uma ilha em um mar de opulência. Ela usava um vestido simples, mas limpo, que recebeu de uma amiga. Embora não tivesse a riqueza de Clara, havia uma dignidade em sua postura que atraía olhares. Ana não estava ali para competir. Ela só queria aproveitar o evento, ver de perto a cidade que sempre admirou de longe. Mas o que alguém daquela estirpe fazia em um evento que não era para ela? Sem pensar duas vezes, Clara pegou um punhado do barro que havia no piso do jardim e, com um movimento brusco, atirou a lama diretamente no vestido de Ana. O silêncio tomou conta do ambiente. As risadas cessaram e todos os olhares mudaram de Ana para Clara, que parecia se divertir enquanto Ana, com olhos arregalados e a respiração suspensa, sentiu uma onda de vergonha e humilhação. Ana não só ficou com o vestido arruinado, mas também com a dignidade ferida. O comprimento do silêncio era ensurdecedor. Sentiu como se a multidão a estivesse julgando. As lágrimas começaram a brotar, mas ela não as deixou cair. Em vez disso, uma determinação silenciosa tomou conta dela. A vontade de se levantar e lutar contra aquela injustiça crescia dentro de si. Clara, por seu lado, sentiu um frio na barriga, um incômodo que ela nunca havia experimentado antes. O olhar dos convidados, um misto de choque e reprovação, a atingiu. Murmúrios e cochichos ecoavam. Olhares de reprovação se dirigiam a Clara, enquanto Ana, mesmo com o vestido manchado, se mantinha firme como uma rocha em meio à tempestade. A diferença entre elas nunca foi tão clara. Uma estava investida em um mundo de luxos, enquanto a outra, mesmo sem posses, tinha uma força silenciosa que ressoava muito mais do que qualquer joia poderia. Clara, perdida, começou a se perguntar até onde iria para manter sua imagem. E Ana se questionava se, finalmente, o momento de lutar contra a opressão que sofreu havia chegado. A sala estava cheia, mas uma distância imensa se abria entre as duas. O que aconteceria agora? Elas estavam prestes a descobrir que o verdadeiro confronto não era sobre roupas ou riqueza, mas sobre o que cada uma delas estava disposta a fazer por justiça, por dignidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado, quase opressivo. A tensão entre Clara e Ana era palpável. O silêncio que antes trouxera uma certa graça, agora só deixava a sala cheia de murmúrios e olhares questionadores. Clara, que até então parecia estar no auge de seu poder, começava a perder o controle. Ana, com o rosto em chamas, não sabia exatamente o que fazer. Seria hora de retrucar ou apenas seguir em frente? Então, de repente, as portas do salão se abriram com um estrondo. A multidão parou, os sussurros suspensos no ar. Uma mulher entrou, e sua presença iluminou o ambiente de forma quase sobrenatural. Seus cabelos grisalhos estavam soltos, e seu vestido, embora simples, emitia uma aura de sabedoria e graça. Era Dona Gilda, uma figura respeitada e conhecida por todos naquele círculo. O salão palpitaria, mas ao mesmo tempo, o respeito por Dona Gilda impedia qualquer movimento. Que cena vergonhosa é essa? Sua voz ecoou, firme e clara. Ela caminhou diretamente para Clara, que agora tremia. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. Ana observou, o coração pulsando rápido, ao se dar conta de que a tensão estava prestes a explodir. Você, Clara,
tem tantas responsabilidades. Não pode continuar tratando as pessoas como se fossem objetos, gritou Dona Gilda. Seu olhar penetrante fixo na jovem rica. O impacto das palavras foi como um tapa na cara. A sala murmurou em acorde, os rostos de outras mulheres se alternando entre choque e satisfação. Clara tentou reagir, mas a voz falhou. Algo na postura de Dona Gilda a intimidava. Não era só a idade, mas a força dela, como se o passado estivesse agora se erguendo contra Clara. E de repente, Sara, uma amiga próxima de Clara, gritou: "Essa é a mulher que não é quem ela parece." A sala ficou em silêncio novamente. Todos sabiam que ali havia mais do que uma briga social. Aos poucos, a verdade começou a se desenhar. "Ela é sua mãe, não é?" A pergunta de Ana cortou o ambiente como uma faca. Clara, espantada, se virou, o rosto pálido, mas a indignação pulsando em suas veias. "O que você quer dizer com isso?" "Não seja ingênua, Clara", gritou outra pessoa da plateia, uma mulher mais velha. "Todo mundo sabe que você foi adotada. Você não é quem pensa que é. Sua verdadeira mãe teve que entregar você por causa da sua avó." Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala. Ana sentiu um frio na espinha, enquanto Clara tentava manter a compostura, mas a revelação pesava enormemente. Toda a sua confiança, todo o seu ar de superioridade, desmoronavam diante de um passado que ela ignorara. O olhar de Dona Gilda se suavizou. "Você pode ser rica, mas isso nunca vai mudar quem você realmente é. A verdade sempre vem à tona." As lágrimas se formaram nos olhos de Clara. A humilhação era demais. Como ela podia ter vivido acreditando que era superior, quando na verdade sua origem era uma amálgama de segredos e mentiras? Lena observava, sem saber se deveria sentir pena ou apenas surpresa. Mas algo implodia dentro dela. A revolta contra a injustiça da vida era palpável, e ela viu um espelho de sua própria luta naquela mulher perdida. "Você não é mais digna que eu", Ana gritou, com toda a força que tinha. Clara parou, um turbilhão de emoções a assaltando, e alguém na plateia teve coragem de perguntar: "E agora, Clara, o que você vai fazer?" A sala ficou em um silêncio total. O que aconteceria agora? As revelações estavam nascendo. Mas qual seria a escolha de Clara? Ela se tornaria a mulher que continuaria a tirar lama ou a que buscaria redenção? No fundo, as linhas entre as duas mulheres começaram a se confundir, e o verdadeiro embate estava apenas começando. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Clara, ainda aturdida pela revelação, sentiu os olhares pesados como pedras. Ana, de alguma forma, também estava presa nesse momento, a indignação agora se misturando a uma curiosidade dolorosa. As paredes do salão pareciam se fechar ao redor delas, enquanto Dona Gilda olhava para Clara com um ar de expectativa. Você não pode ficar assim." Clara finalmente conseguiu balbuciar, quase sem voz. Mas as palavras não tinham mais a força que tinham antes. O choque estava estampado em seu rosto, e enquanto a sala murmurava, um ruído inesperado cortou o ar. Um estrondo, seguido de gritos fora do salão. Todos se viraram para a porta. Uma figura entrou, suada e "Desculpem interromper. Preciso de ajuda. Alguém caiu no jardim." O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Algumas mulheres começaram a gritar. Outras se levantaram para olhar através das largas janelas. Ana sentiu um frio na barriga. O jardim estava fora da vista, mas podia imaginar o que poderia ter acontecido. Uma mão desesperada começou a procurar a sua. "É a Mariana. Foi ela. Ela tá lá", Miguel dizia, seus olhos arregalados, enquanto ele tentava controlar aquele tsunami de emoções. Clara sentiu seu coração parar por um instante, a cena de sua irmã emergindo em sua mente. Mariana, sua irmã, sempre tão cheia de vida e risos. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara começou a caminhar em direção à entrada, mas a sala parecia impedir seu movimento. O mundo à sua volta era um borrão de cores e sons. Ana, sem saber porquê, se sentiu compelida a segui-la. O medo a empurrava para frente.
Clara, espera! Gritou. Mas o eco das suas palavras mal penetrava a confusão. Assim que chegaram ao jardim, uma visão aterradora tomou conta. Mariana estava no chão, pálida como a neve, cercada por um grupo de pessoas. Algumas choravam, outras tentavam ajudá-la. A atmosfera estava pesada, quase irrespirável. "Chame uma ambulância", gritou Clara, enquanto suas pernas tremiam. Sinfonias de gritos e choros estavam em plena execução, e seu coração batia forte. A tensão que foi tão cuidadosamente construída agora explodiu em caos. Ana se sentiu deslocada, um peão no meio de um drama imenso. Então, enquanto todos tentavam ajudar, direto de uma esquina, um homem com um capuz apareceu. Seu olhar era furtivo e carregava o peso de 1000 segredos. Ele parou em frente a Clara, que o encarava com confusão. "Ela não pode saber a verdade", ele sussurrou, e suas palavras estavam impregnadas de um peso que cortou o ar ao redor deles. Clara gaguejou. "O que você quer dizer?" O homem fez um gesto rápido na direção de Mariano. Seu olhar agora se fixava intensamente em Clara. "Sabendo quem você realmente é, todos vão se perder. Você precisa decidir, salvar a sua irmã ou a sua imagem. A verdade não é uma opção." O tempo pareceu parar. Ana observou a transformação no rosto de Clara, a luta interna que começou a refletir na sua expressão. Uma multidão de emoções invadiu o salão. A sala em volta se dissolveu enquanto Clara olhava para Mariana, a jovem que havia sido seu refúgio, a que a balançava nas manhãs ensolaradas. A confusão finalmente desmoronou em um instante de clareza, mas o caos ainda reina ao redor. O que Clara faria agora? O peso da decisão estava em suas mãos, e enquanto a multidão começava a agir, fixada na cena de emergência, um grito estridente cortou o ar mais uma vez. Não era apenas um chamado de socorro, mas um alerta. Algo ou alguém estava prestes a mudar tudo. "Clara, o que você vai fazer?" A pergunta de Ana soou e o universo dela se alinha. Mas a resposta permanecia trancada dentro de um abismo que poderia consumir tudo, incluindo os segredos que Clara nunca quis enfrentar. O que viria a seguir? O verdadeiro jogo de poder estava apenas começando. Clara estava paralisada, o olhar perdido, fixado na cena dramática diante dela. Mariana no chão, um pálido reflexo do que sempre foi. O caos ao redor dela parecia inaudível, um borrão distante. O homem encapuzado a encarava. Sua voz um sussurro cortante que ecoava na mente de Clara. Salvar a sua irmã ou a sua imagem. A verdade não é uma opção. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. As batidas do seu coração eram como tambores de guerra em sua cabeça, mais altas que os gritos de desespero ao seu redor. Ana se aproximou, os olhos arregalados, percebendo o peso das palavras. "Clara, você precisa fazer algo." Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A cena se desenrolava como um filme de terror. Mariana estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. O tempo parecia desacelerar. Clara queria correr até a irmã, mas uma paralisia a impedia. Cada segundo contava como uma eternidade. Ela olhou para o homem encapuzado, buscando respostas. "O que você sabe? O que você fez?" "Eu sou o que você precisa temer, mas também a solução. O que você valoriza? Você pode ter tudo ou nada. A escolha é sua." Ele fez uma pausa, observando a confusão nos olhos de Clara. "Mas saiba, se você continuar nesse caminho, você perderá o que ama mais que tudo." O eco de suas palavras reverberou na sala. Ana sentiu um arrepio. O que significava aquilo? A multidão ao redor estava em pânico, todos tentando entender a gravidade da situação. Gritos e murmúrios misturavam-se ao barulho do tumulto. Clara olhou para Mariana, os cabelos espalhados pelo chão, a fragilidade de sua vida exposta ali. Uma onda de determinação começou a romper a sua confusão. A adrenalina subiu.
Alguém, chame uma ambulância! Gritou Clara, enfim, quebrando o silêncio. Mas nas profundezas de sua mente, a dúvida pairava. E se ela não fosse a única a ser julgada? O homem encapuzado começou a se afastar, uma sombra em movimento. Mas Clara o agarrou pelo braço. Espere! Você sabe algo sobre mim, não sabe? Quem eu sou realmente? Um sorriso torto se formou no rosto do homem. Você quer saber? Olhe nos olhos da sua irmã. Ela sabe mais do que você imagina. Ele se soltou e desapareceu na multidão. O mundo ao redor parecia girar. Clara olhou para Ana e os olhos de ambas se encontraram. Havia uma conexão inexplicável agora. As sirenes começavam a soar ao longe, mas o verdadeiro caos estava dentro de Clara. O que a irmã sabia? O que estava escondido? Ela percebeu que Mariana poderia deslizar para a escuridão. E Clara se sentia cada vez mais distante. Ana, o que vamos fazer? A voz de Clara soava quebrada, mas a determinação começava a surgir. Antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara, não! E alguém empurrou para o lado. Era Sara, que estava ali, a medo, mas cheia de nervosismo. Você não entendeu. Mariana não é só sua irmã. É sua filha. O silêncio caiu como um manto pesado. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Não podia ser verdade. As palavras ecoavam em sua mente. Filha? Tudo que ela acreditava estava se transformando. A imagem dos anos em que Clara nutria um determinado olhar, um modo de achar que era um produto da riqueza, desmoronou. Mariana é minha filha? As emoções a atropelavam. O que isso mudaria? O que exatamente ela tinha deixado de lado? O que mais ela não sabia? As perguntas se multiplicavam enquanto o grito de socorro de Mariana ainda ecoava nas paredes daquele lugar. E o que Clara teria que enfrentar agora? A reviravolta devastadora estava apenas começando. E a tão segura vida que levava estava prestes a se desfazer em um emaranhado de segredos e revelações. Bastava um instante e tudo desmoronou. Clara estava paralisada. O olhar perdido, fixado na cena dramática diante dela. Mariana no chão, um pálido reflexo do que sempre foi. O caos ao redor parecia inaudível, um borrão distante. O homem encapuzado a encarava, sua voz um sussurro cortante que ecoava na mente de Clara. Salvar a sua irmã ou a sua imagem, a verdade não é uma opção. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. As batidas do seu coração eram como tambores de guerra em sua cabeça, mais altas que os gritos de desespero ao seu redor. Ana se aproximou, os olhos arregalados, percebendo o peso das palavras. Clara, você precisa fazer algo. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A cena se desenrolava como um filme de terror. Mariana estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. O tempo parecia desacelerar. Clara queria correr até a irmã, mas uma paralisia a impedia. Cada segundo contava como uma eternidade. Ela olhou para o homem encapuzado, buscando respostas. O que você sabe? O que você fez? Eu sou o que você precisa temer, mas também a solução. O que você valoriza? Você pode ter tudo, ou nada. A escolha é sua. Ele fez uma pausa, observando a confusão nos olhos de Clara. Mas saiba, se você continuar nesse caminho, você perderá o que ama mais que tudo. O eco de suas palavras reverberou na sala. Ana sentiu um arrepio. O que significava aquilo? A multidão ao redor estava em pânico, todos tentando entender a gravidade da situação. Gritos e murmúrios misturavam-se ao barulho do tumulto. Clara olhou para Mariana, os cabelos espalhados pelo chão. A fragilidade de sua vida exposta ali. Uma onda de determinação começou a romper a sua confusão. A adrenalina subiu. Alguém, chame uma ambulância! Gritou Clara, enfim, quebrando o silêncio. Mas, nas profundezas de sua mente, a dúvida pairava. E se ela não fosse a única a ser julgada? O homem encapuzado começou a se afastar, uma sombra em movimento.
mas Clara o agarrou pelo braço. Espere. Você sabe algo sobre mim, não sabe? Quem eu sou realmente? Um sorriso torto se formou no rosto do homem. Você quer saber? Olhe nos olhos da sua irmã. Ela sabe mais do que você imagina. Ele se soltou e desapareceu na multidão. O mundo ao redor parecia girar. Clara olhou para Ana e os olhos de ambas se encontraram. Havia uma conexão inexplicável agora. As sirenes começavam a soar ao longe, mas o verdadeiro caos estava dentro de Clara. O que a irmã sabia? O que estava escondido? Ela percebeu que Mariana poderia deslizar para a escuridão, e Clara se sentia cada vez mais distante. Ana, o que vamos fazer? A voz de Clara soava quebrada, mas a determinação começava a surgir. Antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara, não! E alguém empurrou para o lado. Era Sara, que estava ali, anedo, mas cheia de nervosismo. Você não entendeu. Mariana não é só sua irmã. É sua filha. O silêncio caiu como um manto pesado. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Não podia ser verdade. As palavras ecoavam em sua mente. Filha, tudo o que ela acreditava estava se transformando. A imagem dos anos em que Clara nutria um determinado olhar, o modo de achar que era um produto da riqueza, desmoronou. Mariana é minha filha. As emoções a atropelavam. O que isso mudaria? O que exatamente ela tinha deixado de lado? O que mais ela não sabia? As perguntas se multiplicavam, enquanto o grito de socorro de Mariana ainda ecoava nas paredes daquele lugar. E o que Clara teria que enfrentar agora? A reviravolta devastadora estava apenas começando, e a tão segura vida que levava estava prestes a se desfazer em um emaranhado de segredos e revelações. Bastava um instante e tudo desmoronou. Uma sombra passou e antes que ela pudesse processar, o homem encapuzado reapareceu. Em sua mão, algo brilhante, um pendente. Clara, isso é seu. O que você não sabe é que Mariana não é a única ligada a você assim. Há mais. Uma verdade mais profunda que pode mudar tudo. Ele jogou o objeto em direção a Clara. Se você não entender isso, perderá ela para sempre. Clara agarrou o pendente, sentindo um calor pulsante. A sala ao redor parecia desaparecer, o tempo estirado a um ponto insuportável. O que esse colar significava? O que estava prestes a ser revelado? O caos e a urgência pulsavam. A vida de Mariana estava em jogo, mas agora Clara lutava com algo muito maior do que a simples busca por respostas. Algo que poderia mudar seu destino e de sua família para sempre. Assim a pergunta ressoava na mente de Clara. Estaria pronta para encarar a verdade que poderia definir seus próximos passos ou permaneceria à sombra da mentira que a cercava? E com essa dúvida, tudo parecia perdê-las entre si. Clara estava paralisada. O olhar perdido, fixado na cena dramática diante dela. Mariana no chão, um pálido reflexo do que sempre foi. O caos ao redor parecia inaudível, um borrão distante. O homem encapuzado a encarava, sua voz um sussurro cortante que ecoava na mente de Clara. Salvar a sua irmã ou a sua imagem? A verdade não é uma opção. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. As batidas do seu coração eram como tambores de guerra em sua cabeça, mais altas que os gritos de desespero ao seu redor. Ana se aproximou, os olhos arregalados, percebendo o peso das palavras. Clara, você precisa fazer algo. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A cena se desenrolava como um filme de terror. Mariana estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. O tempo parecia desacelerar. Clara queria correr até a irmã, mas uma paralisia a impedia. Cada segundo contava como uma eternidade. Ela olhou para o homem encapuzado, buscando respostas. O que você sabe? O que você fez? Eu sou o que você precisa temer, mas também a solução. O que você valoriza? Você pode ter tudo. Ou nada. A escolha é sua. Ele fez uma pausa, observando a confusão nos olhos de Clara. Mas saiba,
Se você continuar nesse caminho, você perderá o que ama mais que tudo. O eco de suas palavras reverberou na sala. Ana sentiu um arrepio. O que significava aquilo? A multidão ao redor estava em pânico, todos tentando entender a gravidade da situação. Gritos e murmúrios misturavam-se ao barulho do tumulto. Clara olhou para Mariana, os cabelos espalhados pelo chão, a fragilidade de sua vida exposta ali. Uma onda de determinação começou a romper a sua confusão. A adrenalina subiu. Alguém, chame uma ambulância, gritou Clara, enfim, quebrando o silêncio. Mas nas profundezas de sua mente, a dúvida pairava. E se ela não fosse a única a ser julgada? O homem encapuzado começou a se afastar, uma sombra em movimento, mas Clara o agarrou pelo braço. Espere, você sabe algo sobre mim, não sabe? Quem eu sou realmente? Um sorriso torto se formou no rosto do homem. Você quer saber? Olhe nos olhos da sua irmã. Ela sabe mais do que você imagina. Ele se soltou e desapareceu na multidão. O mundo ao redor parecia girar. Clara olhou para Helena e os olhos de ambas se encontraram. Havia uma conexão inexplicável agora. As sirenes começavam a soar ao longe, mas o verdadeiro caos estava dentro de Clara. E que a irmã sabia? O que estava escondido? Ela percebeu que Mariana poderia deslizar para a escuridão, e Clara se sentia cada vez mais distante. Ana, o que vamos fazer? A voz de Clara soava quebrada, mas a determinação começava a surgir. Antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara, não! E alguém empurrou para o lado. Era Sara, que estava ali, a medo, mas cheia de nervosismo. Você não entendeu. Mariana não é só sua irmã. É sua filha. O silêncio caiu como um manto pesado. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Não podia ser verdade. As palavras ecoavam em sua mente. Filha? Tudo que ela acreditava estava se transformando. A imagem dos anos em que Clara nutria um determinado olhar, um modo de achar que era um produto da riqueza, desmoronou. Mariana? É minha? Filha? As emoções a atropelavam. O que isso mudaria? O que exatamente ela tinha deixado de lado? O que mais ela não sabia? As perguntas se multiplicavam, enquanto o grito de socorro de Mariana ainda ecoava nas paredes daquele lugar. Então, sem aviso, uma luz forte cortou a escuridão como um raio. Era o flash de uma câmera. Um repórter, que estava escondido atrás de uma árvore, capturou a cena. Bomba! A herdeira descobre que a irmã é, na verdade, sua filha. No mesmo instante, a pressão aumentou e o murmúrio da multidão se transformou em um clamor ansioso. Murmúrios se espalharam como fogo na palha seca. Olhos se viraram, e as imagens de Clara, as joias, o glamour, tudo colidiu. Ela era agora não apenas a mulher rica que jogara lama, mas alguém que escondia um segredo devastador. A verdade estava prestes a se espalhar, e Clara sentiu a temperatura do olhar dos outros se transformar em algo ameaçador. Você não pode deixar isso acontecer, Ana gritou, percebendo a gravidade do que estava por vir. A câmera do repórter capturava tudo, e em segundos, Clara se viu cercada por jornalistas, os flashes piscando como estrelas insistentemente. Seu coração disparava. Toda a fachada se desmoronava e a pressão. O homem encapuzado, que havia desaparecido, voltou a aparecer, agora com um sorriso gélido. Diga a verdade, Clara. Você pode mudar a narrativa ou verá sua vida se desfazer em minutos. As palavras dele cortaram como uma faca. A escolha de Clara não era só entre salvar a irmã ou manter sua imagem. Ela estava diante de um abismo, e a multidão era um júri interessado no seu destino. O chão tremia sob seus pés, e ela percebeu que tudo o que havia construído, o poder, o prestígio, poderia ruir como castelos de areia à beira-mar. Mas enquanto o círculo se fechava, algo estonteante aconteceu. Uma figura familiar surgiu entre a multidão, sua respiração acelerada e o olhar cheio de desespero. Era a avó de Clara, matriarca que todos conheciam, uma mulher poderosa e temida. Clara, o que você está fazendo? A avó gritou, seus olhos fixos na neta.
A tensão subiu à estratosfera. Você precisa escolher suas palavras com cuidado. O que virá a seguir não é apenas sobre você e Mariana, mas sobre todos nós. O tempo parecia parar. Clara se deu conta de que havia um segredo ainda mais profundo que nem mesmo ela conhecia. O impacto de suas escolhas poderia não apenas destruir sua vida, mas provocar um colapso na estrutura familiar. Com o olhar fixo na avó, ela sentiu uma onda de certeza. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo novamente. E agora, Clara estava mais perdida do que nunca, sem saber se a verdade seria seu salvador ou sua ruína. A sala estava cheia, mas o silêncio era ensurdecedor. O próximo movimento estava a um passo que poderia destruir ou salvar tudo de uma vez. O que ela escolheria? Clara estava paralisada, o olhar perdido, fixado na cena dramática diante dela. Mariana no chão, um pálido reflexo do que sempre foi. O caos ao redor parecia inaudível, um borrão distante. O homem encapuzado a encarava, sua voz um sussurro cortante que ecoava na mente de Clara. Salvar a sua irmã ou a sua imagem? A verdade não é uma opção. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. As batidas do seu coração eram como tambores de guerra em sua cabeça, mais altas que os gritos de desespero ao seu redor. Ana se aproximou, os olhos arregalados, percebendo o peso das palavras. Clara, você precisa fazer algo. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A cena se desenrolava como um filme de terror. Mariana estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. O tempo parecia desacelerar. Clara queria correr até a irmã, mas uma paralisia a impedia. Cada segundo contava como uma eternidade. Ela olhou para o homem encapuzado, buscando respostas. O que você sabe? O que você fez? Eu sou o que você precisa temer, mas também a solução. O que você valoriza? Você pode ter tudo ou nada. A escolha é sua. Ele fez uma pausa, observando a confusão nos olhos de Clara. Mas saiba, se você continuar nesse caminho, você perderá o que ama mais que tudo. O eco de suas palavras reverberou na sala. Ana sentiu um arrepio. O que significava aquilo? A multidão ao redor estava em pânico, todos tentando entender a gravidade da situação. Gritos e murmúrios misturavam-se ao barulho do tumulto. Clara olhou para Mariana, os cabelos espalhados pelo chão, a fragilidade de sua vida exposta ali. Uma onda de determinação começou a romper a sua confusão. A adrenalina subiu. Alguém, chame uma ambulância! Gritou Clara, enfim quebrando o silêncio. Mas nas profundezas de sua mente, a dúvida pairava. E se ela não fosse a única a ser julgada? O homem encapuzado começou a se afastar, uma sombra em movimento, mas Clara o agarrou pelo braço. Espere, você sabe algo sobre mim. Não sabe? Quem eu sou realmente? Um sorriso torto se formou no rosto do homem. Você quer saber? Olhe nos olhos da sua irmã. Ela sabe mais do que você imagina. Ele se soltou e desapareceu na multidão. O mundo ao redor parecia girar. Clara olhou para Ana e os olhos de ambas se encontraram. Havia uma conexão inexplicável agora. As sirenes começavam a soar ao longe, mas o verdadeiro caos estava dentro de Clara. O que a irmã sabia? O que estava escondido? Ela percebeu que Mariana poderia deslizar para a escuridão, e Clara se sentia cada vez mais distante. Ana, o que vamos fazer? A voz de Clara soava quebrada, mas a determinação começava a surgir. Antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara, não! E alguém empurrou para o lado. Era Sara, que estava ali, a medo, mas cheia de nervosismo. Você não entendeu. Mariana não é só sua irmã. É sua filha. O silêncio caiu como um manto pesado. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Não podia ser verdade. As palavras ecoavam em sua mente. Filha, tudo o que ela acreditava estava se transformando. A imagem dos anos em que Clara nutria um determinado olhar, o modo de achar que era um produto da riqueza, desmoronou. Mariana? É minha filha! As emoções a atropelavam. O que isso mudaria?
O que exatamente ela tinha deixado de lado? O que mais ela não sabia? As perguntas se multiplicavam, enquanto o grito de socorro de Mariana ainda ecoava nas paredes daquele lugar. Os olhares dos convidados estavam fixos nela, e cada segundo de hesitação a deixava mais exposta. O homem encapuzado reapareceu, desta vez com um ar sério. Chegou a hora de você conhecer a verdade, Clara. Sua voz era agora uma ordem. Eu trouxe isso. Ele segurava um envelope desgastado e o entregou a Clara. Dentro você encontrará tudo o que precisa saber. O coração de Clara disparou. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz trêmula. As mãos dela tremiam enquanto pegava o envelope. O cheiro da papelada velha inundou suas narinas, despertando algo jogado para longe na sua memória. Abra! O passado não pode ser enterrado para sempre. Ela hesitou, mas a urgência a empurrou. Mãos trêmulas abriu o envelope e uma foto deslizou para fora. Clara pegou, e seu coração parou. A imagem de uma jovem mulher, idêntica a ela, mas com um olhar distante e triste. No verso, uma mensagem escrita à mão. Desculpe, querida, eu não suportei a verdade. O choque a atingiu como um soco no estômago. Aquela mulher era sua mãe. Mas havia algo mais. O que? O que você está dizendo? O que isso significa? Clara estava em pânico. A imagem da mãe ao lado das palavras pesadas em sua mente. Você não é a única com segredos. Sua origem é muito mais complexa do que você imagina. Essa mulher, ela não foi simplesmente um erro. Você é parte de um legado que nunca soube que carregava. A revelação a deixou atordoada. O murmúrio da multidão se intensificou enquanto todos assistiam, intrigados e assustados. Clara olhou para Ana, seus olhos refletindo a confusão. Como assim? O que mais você sabe? Você precisa descobrir isso sozinha. A verdade está te esperando. O homem sorriu cruelmente e antes que Clara pudesse fazer mais perguntas, ele desapareceu novamente na multidão. O que ele disse? O que estava escondido? O silêncio envolveu o salão, todos esperando por suas escolhas a cada instante que se passava. Clara olhou para Mariana, agora em uma cadeira, o olhar fixo em alguma coisa que ninguém mais podia ver. Clara, o que você vai fazer agora? Ana perguntou, a voz suave, mas com um peso imenso. As palavras ecoaram em um vazio ensurdecedor. A imagem da mãe e a revelação da filha a deixaram em um turbilhão. O que viria a seguir? Numa fração de segundo, ela percebeu que o que havia sido construído em sua vida estava prestes a desmoronar. A verdade aguardava como um monstro em uma sombra, e Clara sabia que ao passo que se aprofundava, a luz que antes conhecia poderia se apagar para sempre. O futuro pendia em um fio tênue, e Clara estava à beira de um abismo, sem saber se iria mergulhar ou lutar. Clara estava paralisada, o olhar perdido fixado na cena dramática diante dela. Mariana no chão, um pálido reflexo do que sempre fora. O caos ao redor parecia inaudível, um borrão distante. O homem encapuzado a encarava. Sua voz um sussurro cortante que ecoava na mente de Clara. Salvar a sua irmã ou a sua imagem? A verdade não é uma opção. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. As batidas do coração eram como tambores de guerra em sua cabeça, mais altas que os gritos de desespero ao seu redor. Ana se aproximou, os olhos arregalados, percebendo o peso das palavras. Clara, você precisa fazer algo. Era como se a cena se desenrolasse de um filme de terror insuportável. Mariana estava tão perto e ao mesmo tempo tão distante. O tempo parecia desacelerar. Clara queria correr até a irmã, mas a paralisia a impedia. Cada segundo contava como uma eternidade, e a urgência se multiplicava a cada batida do seu coração. O homem encapuzado a olhava com um semblante de certeza. Um mistério por trás daquela presença. Finalmente, sem conseguir suportar mais a pressão, Clara olhou para Mariana, os cabelos espalhados pelo chão, e gritou: chame uma ambulância. Alguém, por favor. A voz dela ecoou como um eco desesperado, mas parecia que ninguém a ouvia. A tensão era palpável,
como um fio esticado à beira do rompimento. Do nada, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão vinda do lado de fora. O cristal das janelas estilhaçou em milhares de pedaços e todo mundo virou a cabeça, boquiaberto. Clara sentiu um frio na espinha. Ela estava tão focada em Mariana que não percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. A porta do salão arrebentou e, em meio à fumaça, uma figura surgiu. Era um homem, com roupas esfarrapadas e rastros de sujeira. Ele parecia uma sombra, e o olhar que ele lançava para. Eles estão vindo! Sua voz cortou a tensão como uma faca afiada. Um grito coletivo ecoou. O pânico tomou conta do ambiente. Clara, aturdida, não sabia se corria para ajudar Mariana ou se fugia da figura misteriosa. Todos estavam em estado de choque, corpos se movendo apressadamente, tentando escapar. Mas o homem continuou a falar, seus olhos ardendo com uma paixão desesperada. Vocês não entendem. A verdade precisa ser revelada. Mariana não é quem vocês pensam que é. Não é só filha. Ela é a chave de tudo, ele gritou, gesticulando freneticamente, e foi nesse instante que Clara viu. Um colar em volta do pescoço de Mariana brilhava intensamente entre a poeira, um pendente familiar. O homem acalmou-se, levantou as mãos e a fumaça parecia se dissipar por um momento. Clara, você precisa entender. Mariana, ela é a única que pode quebrar essa maldição. Vocês têm inimigos muito mais poderosos do que imaginam. Suas palavras, em meio ao caos, colocaram uma nova pressão sobre a mente de Clara. Do que você está falando? Clara gritou, uma onda de confusão a atingindo. Vocês não estão apenas em perigo, a vida dela e a sua estão entrelaçadas mais do que sabem. A verdade não é apenas sobre vocês, é sobre o legado que criaram e os erros que precisam ser corrigidos. Então, como um raio, a cena mudou. Mariana começou a se mover. Seus olhos se abriram devagar e o colar começou a brilhar mais intensamente. Clara sentiu um nó na garganta. A luz emanava de Mariana e todos os olhares estavam fixos nela. O homem parecia emocionado. É isso. Ela está despertando. O que significava aquilo? O que mais estava escondido no passado daquelas duas? Uma reviravolta profunda e devastadora estava prestes a acontecer, mas Clara ainda estava perdida no emaranhado de segredos e revelações. A verdade estava prestes a ser revelada, mas em meio ao grito de desespero da multidão, o teto do salão começou a rachar. Clara segurou a mão de Ana. O que vem a seguir? A tensão era palpável. E a pergunta pairava no ar como uma espada. Tudo parecia estar se desmoronando, e Clara sentiu o peso do mundo em seus ombros. E aquela noite, que deveria ser de glamour, estava se transformando em um verdadeiro pesadelo. As sombras que cercavam suas vidas estavam prestes a avançar, e a compreensão de quem elas realmente eram poderia custar caro. O que cada uma delas escolheria? A sombra da dúvida se tornava ainda mais sufocante à medida que o caos continuava. Clara estava paralisada, o olhar perdido fixado na cena dramática diante dela. Mariana no chão, um pálido reflexo do que sempre fora. O caos ao redor parecia inaudível, um borrão distante. O homem encapuzado a encarava, sua voz um sussurro cortante que ecoava na mente de Clara. Salvar a sua irmã ou a sua imagem? A verdade não é uma opção. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. As batidas do coração eram como tambores de guerra em sua cabeça, mais altas que os gritos de desespero ao seu redor. Ana se aproximou, os olhos arregalados, percebendo o peso das palavras. Clara, você precisa fazer algo. Era como se a cena se desenrolasse de um filme de terror insuportável. Mariana estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. O tempo parecia desacelerar. Clara queria correr até a irmã, mas a paralisia a impedia. Cada segundo contava como uma eternidade, e a urgência se multiplicava a cada batida do seu coração. O homem encapuzado a olhava com um semblante de certeza, um mistério por trás daquela presença. Finalmente, sem conseguir suportar mais a pressão, Clara olhou para Mariana, os cabelos espalhados pelo chão, e gritou: "Chame uma ambulância. Alguém, por favor."
A voz dela ecoou como um eco desesperado, mas parecia que ninguém a ouvia. A tensão era palpável, como um fio esticado à beira do rompimento. Do nada, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão vinda do lado de fora. O cristal das janelas estilhaçou em milhares de pedaços e todo mundo virou a cabeça, boquiaberto. Clara sentiu um frio na espinha. Ela estava tão focada em Mariana que não percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. A porta do salão arrebentou e, em meio à fumaça, uma figura surgiu. Era um homem com roupas esfarrapadas e rastros de sujeira. Ele parecia uma sombra, e o olhar que ele lançava para: "Eles estão vindo." Sua voz cortou a tensão como uma faca. Um grito coletivo ecoou. O pânico tomou conta do ambiente. Clara, aturdida, não sabia se corria para ajudar Mariana ou se fugia da figura misteriosa. Todos estavam em estado de choque, corpos se movendo apressadamente, tentando escapar. Mas o homem continuou a falar, seus olhos ardendo com uma paixão desesperada. "Vocês não entendem. A verdade precisa ser revelada. Mariana não é quem vocês pensam que é. Não é só filha. Ela é a chave de tudo." Ele gritou, gesticulando freneticamente, e foi nesse instante que Clara viu. Um colar em volta do pescoço de Mariana brilhava intensamente entre a poeira, um pendente familiar. O homem acalmou-se, levantou as mãos e a fumaça parecia se dissipar por um momento. "Clara, você precisa entender. Mariana, ela é a única que pode quebrar essa maldição. Vocês têm inimigos muito mais poderosos do que imaginam." Suas palavras, em meio ao caos, colocaram uma nova pressão sobre a mente de Clara. "Do que você está falando?" Clara gritou, a onda de confusão a atingindo. "Vocês não estão apenas em perigo. A vida dela e a sua estão entrelaçadas mais do que sabem. A verdade não é apenas sobre vocês, é sobre o legado que criaram e os erros que precisam ser corrigidos." Então, como um raio, a cena mudou. Mariana começou a se mover. Seus olhos se abriram devagar e o colar começou a brilhar mais intensamente. Clara sentiu um nó na garganta. A luz emanava de Mariana e todos os olhares estavam fixos nela. O homem parecia emocionado. "É isso. Ela está despertando." O que significava aquilo? O que mais estava escondido no passado daquelas duas? Uma reviravolta profunda e devastadora estava prestes a acontecer, mas Clara ainda estava perdida no emaranhado de segredos e revelações. A verdade estava prestes a ser revelada, mas em meio ao grito de desespero da multidão, o teto do salão começou a rachar. Clara segurou a mão de Ana. O que vem a seguir? A tensão era palpável. E a pergunta pairava no ar como uma espada. Tudo parecia estar se desmoronando, e Clara sentiu o peso do mundo em seus ombros. E aquela noite, que deveria ser de glamour, estava se transformando em um verdadeiro pesadelo. As sombras que cercavam suas vidas estavam prestes a avançar, e a compreensão de quem elas realmente eram poderia custar caro. Foi então que Clara viu. Uma figura conhecida, uma mulher, atravessou a multidão. Clara a reconheceu instantaneamente. Era sua avó, mas não era assim que ela se lembrava. Sem a sua fachada de matriarca, havia algo em seu olhar que a endurecia. A expressão dela estava preenchida com uma fúria incontrolável, e Clara soube, no fundo, que algo terrível se aproximava. "Clara, não acredite nele!" A avó gritou, mas o poder na voz dela tinha um tom de desespero que puxou a atenção de todos. Clara piscou confusa. "O que você quer dizer?" "Ele está mentindo. Isso não é uma história de heroísmo, mas de traição. Mariana não é a solução. Ela é a causa de tudo isso." A avó gritou, e a sala parou. O murmúrio da multidão tornou-se um silêncio mortal. O homem misterioso olhou para a avó. Seu olhar era uma mistura de "eu sou o que eu sou" e "esse vai ser o seu fim. Você escondeu bem, mas já não posso mais ficar calado." "O que você fez, Clara? Sua verdadeira herança está prestes a ser desvendada, e eu não vou permitir que você destrua tudo novamente." As últimas palavras dele reverberaram, e a sala inteira parecia voltar à vida. Os olhos de Clara se arregalaram
ao perceber que Mariana, ainda no chão, continuava a brilhar e não estava mais sozinha. Outras figuras começaram a emergir da fumaça, um contraste de luz e escuridão. As luzes agora refletiam as faces daquelas que, até então, permaneciam em sombras, e Clara sentiu um frio na espinha. Aquela presença, aquelas sombras que surgiam, pareciam convidar a todos para um teatro de horror. O coração de Clara disparava. "O que está acontecendo, avó? O que você escondeu de mim?" A avó se calou, mas o homem encapuzado a desafiou. "A história não termina aqui. Você lida com consequências da herança que não pode ignorar." Ela viu as luzes piscando, o pânico se espalhando pelo salão e, no fundo, entendia que tudo o que havia construído estava em frangalhos. A pergunta se afastava mais e mais. De que lado ela estaria quando a verdade finalmente viesse à tona? Enquanto esses pensamentos tomavam conta, uma explosão em meio ao pânico do salão interrompeu tudo novamente. E no meio do cheiro de fumaça e gritos, a vida de Clara teria que ser totalmente reescrita. Que realidade elas estavam prestes a enfrentar? Que novos espectros surgiriam na vida dela? Suas escolhas teriam um peso maior do que ela jamais poderia imaginar. O caos se tornava um amorfo predador e a verdade agora prometia um novo tipo de terror. Clara estava em um turbilhão. Tudo ao seu redor parecia se transformar em um borrão caótico enquanto a fumaça preenchia o salão. Os gritos ecoavam, a multidão empurrava-se, tentando fugir ou entender o que estava acontecendo. O homem encapuzado tinha revelado algo devastador, mas tudo se... "Mariana!" Ela gritou correndo em direção à irmã, ou melhor, à filha, o peso da verdade esmagando-a. O colar brilhava intensamente e Clara sentiu uma onda de calor, como se a luz fosse uma ligação viva entre elas. Mariana piscou, seus olhos se arregalando, absorvendo a dor e a confusão. "Você tá bem?" Clara se agachou ao lado dela, colocando a mão sobre a testa de Mariana. Ela estava quente, mas o brilho da pedra parecia trazer algum tipo de ânimo. A multidão estava em pânico, mas havia algo de certo no olhar de Mariana. Clara puxou a irmã para perto, abraçando-a com força. "Nós vamos sair disso juntas." Ela precisava acreditar nisso. Enquanto isso, a avó de Clara continuava a gritar, a conexão dela com a verdade da família se deslocando à luz do que estava acontecendo. Outras figuras costumavam surgir, uma cadeia de revelações pendendo sobre elas. "Não vou deixar vocês de novo." A avó de Clara se aproximou, seus olhos brilhando de uma mistura de fúria e amor. "As sombras vêm atrás de nós, Clara. A verdade é um peso perigoso." Mas naquele instante, o peso da verdade tornou-se uma lâmpada que iluminava suas escolhas, não mais como uma maldição. "Eu sei, mas não vou fugir mais." Clara assumiu a firmeza, olhando nos olhos da avó, enfrentando todos os medos que ela tinha. "Se tudo isso é uma armadilha, então que venha. Vamos lidar com isso juntas, como família." O homem encapuzado se virou para Clara. "Você finalmente entendeu. Se você aceitar a verdade, poderá quebrar as correntes." Ele se afastou lentamente, dissipando-se na fumaça, mas não antes de semear uma semente de esperança. Mariana finalmente começou a se levantar, o poder do colar crescendo à medida que suas emoções se estabilizavam. Clara viu o fogo em seus olhos, e isso despertou uma reação na multidão. Os gritos começaram a se transformar em murmúrios de apoio. Algumas pessoas, que antes apenas observavam, agora começavam a se aproximar. O amor emanava de Clara, Ana e Mariana, expandindo-se no ar. "Calma todos. Estamos juntos neste." Clara ergueu a voz tentando conectar cada coração presente. "Nossos segredos nos dividiram, mas podemos superar isso." A tensão na sala parecia quebrar, e as pessoas começaram a se unir, uma corrente de solidariedade. A avó, embora ainda abalada, assentiu lentamente. "A verdade é um caminho de amor e dor. Aceite-a e vocês se libertarão." Clara olhou para Mariana, agora completamente ereta, o colar girando com uma energia nova. "Vamos descobrir a verdade de nossa família. Não vamos deixar o passado nos dominar. Isso é o que somos.
Então a sala se iluminou. A ansiedade começou a se dissipar, substituída por um novo desejo fervoroso de enfrentar o que viria pela frente. As feições de Mariana se tornaram serenas, enquanto ela segurava o colar, e o brilho resplandecia como um farol. O amor genuíno se misturava à coragem, criando um novo espaço de liberdade. Mais adiante, na escuridão, a figura do homem encapuzado observava, com um sorriso enigmático. A batalha estava longe de terminar e Clara sentiu um frio na espinha. "O que mais que você realmente quer?" Ela gritou para a escuridão, a voz ressoando como um desafio. E assim, com um misto de esperança, desespero e uma nova determinação, o destino aguardava na esquina. Quem seriam eles agora? O que esta jornada revelaria? Clara estava decidida. Aquela noite estava longe de acabar. E você, leitor? Não perca as próximas histórias que estão por vir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas assistam a essa história incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você achou do final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos fazer isso acontecer.